Senhoras e senhores, mais uma vez, boa tarde a todos e todas. Iniciaremos o evento de lançamento da rede de corregedorias das agências reguladoras federais. Convidamos aos presentes na sede da ANA, os que estão do lado externo, os que porventura estejam do lado externo da plenária, a gentileza de entrarem e tomarem seus assentos para começarmos aí este evento. Pedimos também que desliguem seus aparelhos de celular ou os coloquem em modo silencioso. Damos as boas-vindas ao evento de lançamento da Rede Coragem, rede de corregedorias das agências reguladoras federais. Este evento tem por objetivo apresentar aos órgãos de interesse o escopo da Rede Coragem e os benefícios para a atividade correcional das agências reguladoras. Para fazer a abertura deste evento, convido ao púlpito para fazer o uso da palavra a diretora-presidente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a senhora Verônica Sanches Rios. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui a todos os presentes, ao doutor Ricardo Wagner, da CGU. Agradecemos a sua presença aqui prestigiando esse lançamento. Gostaria de, primeiramente, fazer um agradecimento aos colegas da diretoria colegiada da Agência Nacional de Águas, doutor Maurício Ambijaldi, que também já foi corregedor daqui da agência durante um período, doutor Felipe, ao nosso auditor, nosso procurador, e a nossa corregedora, a doutora Ivja, que há algum tempo, né, vem construindo essa iniciativa junto com as demais corregedorias dos órgãos, das agências reguladoras federais brasileiras, com o objetivo de integrar, trocar experiências, estabelecer boas práticas de corregedoria no âmbito das agências. Então, saudá-la por essa bela iniciativa. Além disso, ela aqui internamente na agência tem, vamos dizer assim, se colocado em evidência por trazer um conjunto de assuntos de interesse geral da casa, no que se refere a atividades de correção, de conduta dos servidores, né? Isso sempre de uma forma muito leve, muito didática, de uma forma a explicar e talvez, né, aprimorar os procedimentos internos aqui da casa, e também sempre com campanhas de divulgação muito criativas, trazendo, né, para o nosso dia a dia as pautas da corregedoria, que às vezes a gente, né, fica com um pouquinho de receio com relação a isso, mas ela traz isso de uma forma muito leve, com muita capacidade de integrar as pessoas e de explicar o que é o trabalho da corregedoria e como é que as pessoas eventualmente podem acessá-la em caso de necessidade. Agradeço aqui a presença do nosso diretor da ANM, doutor Mauro, seja muito bem-vindo, e aos demais colegas das agências reguladoras. E, sem mais delongas, né, eu vou simplesmente agradecer a presença de todos. Realmente, o lançamento dessa Rede Coragem é uma iniciativa de coragem aqui das corregedorias, lideradas pela CGU. Então, realmente desejo a todos um bom evento de lançamento, que o plano de trabalho e todas as agendas que estão sendo construídas entre vocês sejam de muitos frutos, de muita relevância. Eu acho que essa pauta de correição e de todas as medidas relacionadas a ela são de extrema importância, né, na conduta dos órgãos públicos, dos servidores, seja os órgãos como instituições, sejam dos servidores que fazemos parte dessas instituições. É dever de cada um de nós poder cada vez mais disseminar essas práticas, essas atividades de forma correta, para que a gente possa melhorar esse processo continuamente. Então, agradeço a todos aqui pela participação e desejo sucesso aqui no evento. Obrigada. Registramos as presenças das seguintes autoridades: Ricardo Wagner de Araújo, corregedor-geral da União. Verônica Sanches Rios, diretora-presidente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. Maurício Abijaod, diretor da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Felipe Sampaio, diretor da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico.
Mauro Henrique de Souza, diretor-geral da Agência Nacional de Mineração. Neste momento, convido ao púlpito para fazer uso da palavra o corregedor-geral da União, o senhor Ricardo Wagner de Araújo. Boa tarde, pessoal. É um prazer e uma honra estar aqui presente nesse grande evento de comemoração aí de formalização da criação da Corage, a rede de corregedorias das agências reguladoras, Poder Executivo Federal. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar aí a doutora Verônica Rios, diretora-presidente da ANA, em nome de quem eu cumprimento as demais autoridades aqui presentes. Não trouxe nenhum discurso escrito, mas eu gostaria de falar algumas palavras. Primeiro, eu gostaria de fazer um registro aqui em homenagem às mulheres, às bravas corregedoras, né? Em sua grande maioria nas agências reguladoras, não sei se isso é proposital ou não, acredito que seja por questão de competência mesmo. A grande maioria dos corregedores e corregedoras das agências reguladoras são mulheres, então parabéns para vocês. Uma atividade bastante desafiadora, difícil. Ainda temos preconceito, né? Assumir os grandes cargos, esses cargos de corregedoria. Então, a gente tradicionalmente não tínhamos muitos nomes assumindo esses postos, então queria fazer esse registro. Então, em nome da doutora Ívija, que vai ser a presidente, não sei se esse é o nome do cargo, né, da rede de corregedorias, das agências, da Corage. Eu gostaria de parabenizar todas vocês aí, mulheres, as corregedoras das agências. Esse ano, pessoal, a gente comemora 18 anos do sistema de correição, né, o decreto 5480 de 2005. Então, sempre que eu tenho participado de eventos, eu tenho feito questão de mencionar fazer esse registro, porque são 18 anos e o sistema está chegando à sua maioridade. E nós, com a maioridade, nós também estamos adquirindo aí a maturidade, né? Não vamos falar de modelo de maturidade, que é um outro desafio, né? Hoje não é dia para falar de modelo de maturidade, mas é a maturidade principalmente em relação às agências reguladoras, né? Vocês que fazem parte aí das agências, eu acho que é importante, outro registro que eu faço é que a expertise e a qualidade do trabalho de vocês, ele sobressai em relação ao sistema de correição. Então, vocês são, em muitos fatores, vocês são índices, números e desempenho, vocês são uma referência para o sistema de correição do Poder Executivo Federal. Então, faço questão de deixar esse registro aqui. Gostaria também de parabenizar pelas particularidades que vocês têm nas atividades, nas atribuições, como reguladores aí do Estado nos mais diversos setores, de vocês terem tomado essa iniciativa. Existem muitas particularidades, nós temos um sistema com mais de 230 órgãos e entidades, né? E vocês aqui, se eu não me engano, devem ser no máximo, acho que 20 agências reguladoras, 15 agências reguladoras, então vocês têm as suas particularidades, seus desafios, então essa iniciativa ela é muito bem-vinda, principalmente em relação à cooperação de boas práticas que vocês tenham nas suas agências. A gente sabe que corregedores têm mandatos, né, normalmente de 2 anos, mas o que a gente espera é que as pessoas saiam, as pessoas ocupem outros cargos, mas o nível de maturidade que as agências adquiriram no âmbito correcional, que eles permaneçam. Então, a gente tem menos nomes, né, quando falarmos de uma corregedoria, de uma agência reguladora, e mais o desempenho, as atividades, as boas práticas, o nível de maturidade, e servindo sempre de referência aí para os demais órgãos. A gente ainda tem, para vocês terem uma ideia, a gente ainda tem cerca de 50 órgãos e entidades que a gente sequer tem informações sobre eles. Então, a importância que vocês têm no sistema
mais ainda agora, porque a Coragem vai servir de referência aí para outras iniciativas que podem vir, por exemplo, no âmbito de estatais, no âmbito de instituições federais de ensino. Então, eu acredito que esse marco aqui que está sendo pavimentado hoje, ele com certeza vocês vão ser responsáveis aí por iniciativas vindouras no mesmo sentido em outras áreas de atuação do Poder Executivo. Nós temos já o sistema de correção do Poder Executivo Federal, mas os desafios são muito grandes, poucas pessoas, muitas atividades a serem realizadas e a gente fez um evento há cerca de um mês, pretendemos fazer um outro agora em agosto, um outro em outubro, e um evento nacional no final do ano. Mas é preciso que haja essas micro-redes aí no sistema de correção pelas particularidades. Então, a gente ouve muito falar, olha, vocês precisam dar mais atenção para as instituições federais de ensino, vocês precisam dar mais atenção para as estatais, eventualmente para as agências reguladoras. E nós não conseguimos, como um grande sistema, dar a devida atenção e aquelas particularidades de cada um de vocês, vocês mais do que ninguém sabem quais são. Então, eu queria, para encerrar, só parabenizar, dizer que essa cooperação, ela vai se estender ainda mais, tá? Vocês contem com a Corregedoria Geral e só acho que uma última fala, um último ponto aqui. Normalmente, quando se fala em corregedoria, a gente, principalmente lá no órgão central, se pensa logo de início em relação a atividades repressivas, né? Processos administrativos disciplinares, até a virada do ano aí, processo administrativo de responsabilização em relação a pessoas jurídicas. Mas um papel fundamental que nós temos e que a gente precisa sempre reforçar é o papel preventivo. O processo disciplinar ele é residual. Então, é por isso que, a partir da portaria 27, a gente praticamente extingue aí, não tem como extinguir porque está na lei, não extinguimos, mas IPS é a regra, investigação preliminares, matriz de responsabilização, e só efetivamente quando nós tivermos delimitado autoria, materialidade e as provas, é que se decide pela instauração de um processo administrativo disciplinar. Então, a gente precisa ter muito em mente a atividade preventiva, de privilegiar as IPS e de também, e aí trazendo para um macrosistema que eu chamaria aqui de integridade, os deveres e proibições que os servidores têm, as orientações, tirar dúvidas, sempre que for possível, fazer orientações nas suas agências. Agora, com a Coragem, vocês podem fazer eventos interdisciplinares, trazendo outros assuntos como ouvidoria, como auditoria, como também do sistema de integridade, transparência, acesso à informação, para que a atividade preventiva ela seja o foco e não o residual, que seria a atividade repressiva, se tornar aí como o protagonista do sistema de correção. A gente precisa pensar muito na questão preventiva. E aí o assunto preventivo, que a gente, inclusive, está fazendo uma atualização, eu ia falar capacitação, mas, na verdade, é uma atualização. Em breve a gente vai trazer algumas novidades, é a questão do assédio moral e a questão do assédio sexual. Para começar, divididos. A gente sempre tratou muito assédio moral e assédio sexual de uma mesma maneira. E a gente está dividindo isso e a gente está fazendo uma capacitação, uma atualização para que a gente traga formas de tratar o assunto diferenciadamente do como é tratado os outros assuntos, por exemplo, como a fraude e licitação. São assuntos que precisam ser tratados, inclusive no âmbito de um processo administrativo disciplinar, de forma diferente. Então, em breve, a gente vai trazer algumas coisas aí para vocês, algumas novidades. Então, eu encerro aqui a festa de vocês, o palco é de vocês. Contem conosco na CRG e, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Registramos as presenças de Simone Araújo, diretora da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Fernando Moura, diretor também
da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, e Luciana Barbosa, corregedora da ICMBio. Neste momento será apresentada a rede de corregedorias das agências reguladoras federais, da Rede Corage. Convido ao púlpito a secretária executiva da Rede Corage e corregedora-geral da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a senhora Ívija Machado. Bem, boa tarde a todos. Cumprimento a diretora-presidente da ANA, senhora Verônica Rios, na pessoa de quem saúdo os demais dirigentes da casa aqui presentes. Cumprimento também o corregedor-geral da União, Ricardo Wagner, na pessoa de quem saúdo os demais representantes do Siscor. Cumprimento ainda os corregedores das agências reguladoras, para estender minhas saudações aos representantes das demais funções de integridade aqui presentes. É com grande satisfação e responsabilidade que eu estou aqui na condição de secretária executiva da rede para celebrar a instituição dessa rede integrada de corregedorias das agências reguladoras federais, Corage, cujo objetivo é justamente o que ocorre na data de hoje: integrar profissionais e estabelecer conexões que contribuam com o aprimoramento da atividade correcional nas perspectivas repressiva e preventiva. Logo quando idealizamos a realização deste evento, eu confesso que prometi a mim mesma, tendo em conta a minha formação jurídica, que não iniciaria minha fala com remissões ao Código de Hammurabi ou sobre a origem latina da palavra coragem, que se assemelha à denominação da rede. Mas, curiosa que sou, não resisti e fui buscar essa informação. E eu achei tão oportuna que peço licença para descumprir minha promessa pessoal e compartilhar com todos o resultado dessa pesquisa. Coragem tem sua origem no latim coratico e resulta da junção de cor. Vejam vocês, além de ser a sigla de corregedoria, cor em latim significa coração. E o sufixo aticum, utilizado para indicar uma ação relacionada ao prefixo cor. Ou seja, em latim, coragem significa agir conforme o coração. Não podia, portanto, deixar de fazer essa referência. E, já que fomos a Roma, por que não irmos à Grécia também? Coragem, em grego, significa a condição necessária para se atingir a excelência. E curioso, foram justamente essas duas ideias, agir com o coração buscando a excelência, que mobilizaram as corregedorias das agências em torno de ações de impacto no âmbito disciplinar, sobretudo aquelas ações preventivas. Esta reflexão surgiu da vontade de transformar o desafio colocado pelo último ciclo de avaliação da maturidade correcional em uma oportunidade de compartilhar e integrar boas práticas, a partir do alinhamento entre as particularidades das agências e o entendimento das orientações trazidas pela Corregedoria Geral da União, nossa cabeça de sistema. E assim, no final do ano de 2022, coincidentemente, eu fui resgatar essa data, no dia 9 de dezembro de 2022, Dia Internacional de Combate à Corrupção, iniciei a conversa com a Aline Reis, corregedora da Anvisa. E desde então, iniciamos, eu e a Aline, uma rodada de conversa com os demais corregedores para a construção da nossa rede integrada. E aí vieram Rosário Ferreira, da ANM, Alexander Pisolotto, da ANP, Érica Bezerra, da ANAC, Guilherme Medeiros, da ANS, Silvio Andrade, da Anatel,
Andrea Campos, da ANEEL, Ricardo Panquesto, à época era corregedor da Ancine, e a Maria Carolina Reis, da NTT. Todos os corregedores das agências reguladoras federais engajados na cooperação mútua e na integração de ações, conectando não só trajetórias de vidas e experiências profissionais diversas, mas também soluções comuns e inovadoras às atividades correcionais. E, como vocês devem ter percebido, e o Ricardo fez referência, somos um grupo formado majoritariamente por mulheres, o que só reforça a coragem da nossa comunidade de boas práticas. Enfim, após o período de mudanças importantes no país, em março de 2023, estávamos todos os corregedores e seus respectivos substitutos reunidos para nos reconhecermos enquanto grupo e começarmos a trabalhar naquele que seria o nosso protocolo de intenções. Passo, então, a detalhar rapidamente aqui o nosso protocolo. Tamires. O que é a rede? Né? Como eu coloquei, uma comunidade de boas práticas correcionais das agências de atuação predominantemente preventiva. Foi instituído, está sendo instituído agora em maio de 2023, e nesse primeiro anuênio contará com Secretaria Executiva a Corregedoria da ANA. Quem somos? Atualmente, todos os corregedores detentores de mandato em 10 agências reguladoras federais, visto que a Ancine está em processo de transição e ainda não possui novo corregedor designado. A ideia da rede foi justamente, como eu coloquei, superar enormes desafios, né? Sejam desafios técnicos das corregedorias das agências, relacionados às ferramentas e tecnologias, desafios operacionais, né? Todos sabem da dificuldade de formação de equipes das corregedorias, então, a ideia da rede é potencializarmos os nossos esforços finalísticos, né? Nem todas as agências contam com comissões processantes com dedicação exclusiva, então essa atuação em rede permite ou facilita a formação de comissões, a designação de defensores de ativos ou a escolha de perícia técnica quando ela se faça necessária. Desafio de reputação institucional, uma vez que ela está ancorada na integridade dos agentes públicos. Então, essa atuação preventiva com diversas ações de capacitação e orientações mútuas entre as agências contribui para a melhoria da reputação institucional das agências e permite também avanços nos parâmetros de maturidade correcional, na medida que nós compartilhamos soluções a partir dos desafios que nos são colocados aí pela CRG. Essa atuação ela se dará através de reuniões trimestrais das unidades setoriais. A ideia é escolher temas relevantes que sejam mais sensíveis à atuação das agências, para que a gente possa amadurecê-los e, assim, contribuir com o sistema de correição do Poder Executivo Federal. Nós buscamos atuar tendo como princípios oferecer o suporte à decisão da alta administração das nossas organizações, promovendo ações de impacto com foco predominantemente na prevenção, fazendo intercâmbio de boas práticas entre as unidades setoriais e, assim, fomentando o aprendizado organizacional, com ações conjuntas de educação corporativa, enfim, compartilhamento de manuais, normas técnicas, e atuando como função de integridade em articulação com as demais funções de integridade das agências. Então, nosso objetivo geral é conectar as corregedorias, né, que atuavam de forma isolada, a gente não tinha, como eu coloquei, a gente foi pego ali naquele desafio da maturidade correcional, e a gente não tinha uma conexão, a gente não conversava, então foi uma oportunidade de reconhecermos nossas dores em comum e endereçar soluções.
Temos como objetivos específicos compartilhar os insumos, propor iniciativas de mitigação, repressão e diminuição de práticas de desvios funcionais e de atos lesivos praticados por empresas, dentro da função também desempenhada para o par, realizar ações integradas de interesse recíproco, propor medidas de aprimoramento para os procedimentos correcionais investigativos e acusatórios, sempre tendo como referência o nosso órgão central, que é a cabeça do nosso sistema. A ideia é, de fato, trazer essas particularidades das agências, mas nesse sentido de contribuir com o sistema, e atuar como canal permanente de interlocução e apoio mútuo para a gestão correcional. Falha técnica. A pilha deve estar ruim, né? Ver se você tem mais sorte. Oi. Tá. Como se dará, né? A adesão foi voluntária. A ideia é que a gente respeitasse a autonomia das agências reguladoras. Acho que cada corregedor conhece o momento, o contexto da sua agência, conhece as particularidades dos seus processos decisórios. Então, foi uma preocupação, né, respeitar a autonomia e o processo decisório das agências. Não há compromissos financeiros ou previsão de transferência de recursos, e a ideia é realmente amadurecer temas sensíveis e promover deliberações, preferencialmente por consenso. Então, aqui em cima. Os benefícios da rede. Obrigada. Interlocução e cooperação nas ações de promoção de integridade, potencializando, como eu disse, os recursos escassos das agências, promovendo colaborações, como a gente já tem feito desde o início do ano, e elas serão melhor detalhadas logo mais na roda de conversa, e ampliar a transparência ativa e o acesso à informação. Enfim, sumariado o nosso protocolo de intenções, eu desejo que a sorte siga a coragem, né? E que a coragem impulsione ações profícuas da nossa rede. Coragem para adotar posturas firmes diante dos riscos e dos desafios, coragem para debater alternativas e abandonar velhos padrões, coragem para agregar valor público às nossas organizações, coragem para desbravar o novo, com esperança para descortinar temas sensíveis, coragem para seguirmos vigilantes e atuantes na promoção da integridade pública. Enfim, coragem. Obrigada. Para subir ao palco e compor a roda de conversa que discutirá sobre o tema interface entre o Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, SISCO, e Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública Federal, CITAI, Corregedoria enquanto função de integridade. Convido as corregedoras e corregedores da Rede Corage. Aline Reis, corregedora da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Érica Bezerra, corregedora da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Alexander Pisolotto, corregedor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. E o diretor da ANA e ex-corregedor da ANA, o senhor Maurício Abijaode, será o mediador desta roda de conversa. Maurício também já foi responsável pela atividade de ouvidoria da ANA. Participou da Comissão de Ética da Advocacia Geral da União como membro e é procurador federal da AGU.
Convido aos interessados que escrevam perguntas nos papéis que serão distribuídos pela equipe de cerimonial. Basta levantar a mão que alguém da equipe irá até você para entregar papel e caneta. Sua pergunta será analisada pelo mediador. Os componentes do dispositivo podem tomar assento. Vamos então ao debate desta roda de conversa. Com a palavra ao senhor Maurício Abijaod. Boa tarde a todos. Obrigado. Alô? Agora sim. Boa tarde a todos. A Ive já me colocou no difícil papel de ser mediador, né? Como advogado, dá vontade de falar, eu sempre digo isso, mas eu vou me limitar ao meu papel hoje. Eu queria agradecer, claro, a presença do nosso corregedor-geral, é um prazer tê-lo aqui na ANA, prestigiando esse belíssimo evento, que eu acho que é uma iniciativa fantástica, desse grupo de mulheres corajosas, realmente. Eu digo mulheres porque são a sua maioria, então vamos exaltar esse momento. E agradecer também a presença dos diretores de outras agências, demonstrando o compromisso da alta administração com essa pauta tão importante que é da integridade. E o agradecimento especial sempre aos corregedores, aos servidores, a todas aquelas pessoas que fazem acontecer o trabalho da corregedoria, que vem ganhando realmente esse destaque dentro do novo contexto de governança pública, onde a prevenção ela se torna o ponto central e é onde a gente precisa trabalhar, né? Então, sem me estender muito, eu vou trazer alguma questão aqui em termos de debate, mas dizendo que eu acho que inicialmente a gente poderia pensar nos desafios, né? Desse grupo que se uniu em prol de um objetivo comum, talvez provocado ali pelo excelente trabalho da corregedoria, especialmente essa ideia da maturidade correcional. Eu acho que a gente começa a criar um caminho, uma trilha, né, no sentido de atingir a excelência e ali dar um parâmetro para que a gente possa olhar para onde queremos ir, né? Então, acredito que tendo isso como estímulo, a própria Ive já colocou hoje esse desafio, esse grupo se forma hoje buscando compartilhar experiências e compartilhar as dificuldades. Eu acho que a dificuldade é de onde sobressai justamente as soluções para os problemas que enfrentamos hoje. Antes, rapidamente, de passar a palavra aqui a cada um de vocês, eu gostaria, rapidamente, não vou privilegiar nenhuma agência, né? Eu sei que todas estão representadas aqui, mas fazer aqui um testemunho do empenho da nossa corregedora em trazer essa pauta, como bem colocado pela nossa diretora-presidente, para o dia a dia da nossa agência. Eu acho que todas as agências elas têm feito esse tipo de iniciativa, elas têm tentado esclarecer para os servidores questões complicadas como assédio moral, assédio sexual, tentando traduzir isso, acho que isso é um grande papel. Eu acho que esse grupo agora, compartilhando, a gente vai ter a oportunidade de colocar isso de uma forma mais qualificada, com exemplos, enfim. Então, nesse sentido, eu já vou passar a palavra aqui, vou passar a palavra para a Aline primeiro, para que ela possa falar um pouquinho das expectativas, enfim, das dificuldades, por favor. Bom, boa tarde a todos. Cumprimento os diretores aqui da ANA, ouvidora aqui da Anvisa, faço questão de registrar, doutor Paulo está aqui conosco. Enfim, demais convidados, é um prazer falar sobre a rede. Quem me conhece sabe, né, que eu sempre tento aí, mando WhatsApp para um, converso com outro, convido um aqui, outro ali, um colega, para a gente estar sempre discutindo. Então, eu acho muito importante essa integração. Eu acredito que a gente vai ter aí um trabalho bem interessante nesse sentido de auxiliar mesmo o colega, o corregedor, a corregedoria que está do nosso lado e que às vezes a gente não percebe as dificuldades pela correria do dia a dia, porque às vezes a gente está ali, né, concentrado no nosso trabalho e às vezes a gente não enxerga a dificuldade do outro. Então, a rede, ela permite a gente conseguir parar um pouquinho, né, para discutir, para olhar essas dificuldades, e é sempre desafiador. Quando a gente fala de prevenção, pelo menos na minha experiência, a dificuldade do engajamento, né, do engajamento dos servidores da nossa casa,
agora a Anvisa, né? Então, a gente sempre está ali sendo resiliente, né? Até brinquei hoje mais cedo com os colegas, a gente sempre buscar ser resiliente e não desistir, porque realmente a questão do engajamento é um desafio, né? E a gente continuar sempre nesse caminho aí da busca da integração, da orientação, da capacitação, e pelo menos eu me sinto, a gente sente, né? Pelo menos por onde eu passei, uma certa maior confiança, vamos dizer assim, dos servidores em relação à atuação da corregedoria, quando a gente se aproxima deles. Então, eles se sentem mais confortáveis para falar de assédio, eles se sentem mais confortáveis para contar um caso particular, às vezes, às vezes até de um sofrimento ali, né, para o corregedor, por quando a gente se aproxima. Porque é muito mais fácil a gente falar com quem está próximo do que falar com quem a gente não conhece, com quem a gente nunca viu, né? Ainda mais se questões dessa natureza. Então, é isso. Eu acho que a rede é isso. Ela cria esse ambiente, ela permite a gente parar, discutir e pensar em ações mais efetivas para auxiliar aí nesse caminho que é longo, né? Que às vezes desafiador, mas que é muito importante. E que eu tenho certeza que vai auxiliar aí na efetividade dessa busca pela integridade que a gente tanto almeja, né? É isso. Obrigado, Aline. Queria também registrar aqui que a gente não está só com corregedores, aqui a gente tem aqui o auditor da ANS, lá no Rio de Janeiro, também temos aqui o nosso procurador-geral, então, quando a gente está falando de integridade, a gente está buscando justamente essa integração das unidades que fazem a integridade acontecer. Só a rede de corregedorias não é suficiente, a gente precisa realmente dessa interlocução. Então, passa aqui a palavra à Érica, por favor. Boa tarde a todos. Cumprimento a diretora-presidente da ANA e, em nome dela, os demais diretores que estão aqui representados. Também cumprimento os colegas da ANAC, Sueli e Eudes, por estarem aqui, né? E tratando um pouco das expectativas em relação a essa nossa rede. Ela já começou, chegou chegando, porque a gente ficou muito à vontade em colocar os dilemas e os problemas e as soluções que a gente encontrou, e a gente viu muita complementariedade. Então, foi muito tranquilo chegar ao entendimento de que a gente precisava dar essa visibilidade formal a esse trabalho que a gente já vinha ali no WhatsApp, né, trabalhando. Então, o que a gente percebe hoje como um desafio para o nosso ano na Corregedoria da ANAC é capacitação. A gente tem problemas bastante complexos para lidar e realmente muito feliz a diretiva de dividir, por exemplo, assédio moral e sexual, porque hoje eu já vejo uma complexidade muito diferente. Antes eu achava o sexual mais difícil. Hoje o moral me parece que ele é um desafiador. E se a gente tem com quem contar para lidar com essas questões específicas do tipo de problema que a gente tem, por exemplo, corpo técnico, às vezes mais preponderante masculino que feminino, diferente de outros lugares, egressos de escolas altamente técnicas, que muitas vezes têm dificuldade na gestão, na hierarquia, apesar de conhecerem tecnicamente muito bem o tema, ou gestores que ainda estão despreparados. Então, a corregedoria vem com esse papel de, a partir de um caso concreto, tentar contribuir para a melhoria da gestão. E a gente encontra na ANAC um ambiente favorável. Então, a gente quer compartilhar tudo isso, aprender com vocês, de modo que a gente possa, dentro das nossas corregedorias, nos órgãos onde a gente trazer mais razoabilidade, uma visão um pouco mais da prática de cada um, para que a gente possa interpretar os fatos, as condições e poder estimular a integridade, que é prevenir. Nesse sentido, a gente vem trabalhando numa espécie de retroalimentação dos nossos casos para tentar trazer para a integridade da ANAC um pouquinho mais de inteligência sobre riscos à integridade dentro do órgão, né? Quais são áreas que podem melhorar. Então, esse tipo de iniciativa para aumento da integridade, realmente situar a corregedoria nesse sistema de integridade, elas são extremamente bem-vindas. Eu queria parabenizar a Aline e a Ivja por terem tomado essa iniciativa de nos procurar, né? E agradecer a todos os colegas aí pelo apoio já dado e pelas oportunidades de parceria futura. Muito obrigada. Obrigado, Éric. Eu vou passar a palavra para o Alexandre, fazendo já uma provocação. Assim. A gente está buscando, dentro do novo sistema de governança, um dos pilares é justamente a ideia da transparência, né? E transparência sempre é bem-vinda. Mas, de certa forma,
com as tecnologias, os sistemas, isso também favorece aquelas denúncias mal intencionadas, né? E é uma dificuldade que não só a Ana, imagino, mas todas as corregedorias enfrentam. Então, dentro dessa lógica de ter uma rede para poder trocar experiências, eu queria que você, dentro dos desafios aí, se possível, abordar alguma coisa da experiência que você tem. Perfeito. De início, eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes, os diretores da ANP, doutora Simone, Fernando. Agradeço a presença deles e a dos outros diretores também, né? Bom, um pouquinho em termos de expectativa, né? Assim, podem achar que eu sou um pouquinho carente, né? Mas, assim, quando eu me via na agência, eu falava assim, cara, a gente está só. A gente está tratando de outros órgãos, ministérios, IFES, e eu falava assim, a gente é diferente, né? E a gente se comunicava pouco no início, né? E eu falava assim, rapaz, eu tô sozinho. Um dia a Ivja e a Aline me ligaram, né? Mandaram uma mensagem e tal. E quando elas falaram da proposta, eu falei assim, sim, de pronto, né? Porque eu falei assim, cara, eu tô com os meus iguais agora, né? Já não tô mais só, né? Tem a capacidade da gente começar a discutir coisas semelhantes. Eu falar assim, olha, isso é uma dor que eu tinha, né? E que agora eu vejo que outros têm igual e que a gente tem as mesmas dificuldades de tratar, a gente tem pontos importantes que precisam ser construídos dentro da agência, né? Protocolos que precisam ser trabalhados, que a gente vem construir agora, né? Muito por provocação da própria CGU, né? Um dos protocolos que a gente está para construir tem a ver com protocolo para recebimento de assédio moral, assédio sexual, discriminação, que é muito motivado pela CGU, né? Então, assim, fiquei muito feliz, de verdade, de poder fazer parte do Coragem, né? E não me sinto nada intimidado de estar cercado só por mulheres. Muito pelo contrário, eu fico motivado porque elas são muito boas, cara, tecnicamente. Não é porque são mulheres, não é porque estão ali hoje em voga a gente olhar para as mulheres, mas elas são muito competentes. Então, assim, é um privilégio para mim estar junto com elas, né? Isso é muito importante. Agora, em relação ao que a gente tem construído hoje, em termos de trazer transparência para as nossas atividades, hoje, na corregedoria da ANP, a gente ainda está caminhando, está crescendo ali aos pouquinhos, né? A gente vem trabalhando especificamente junto às unidades organizacionais da casa, né? Fazendo um trabalho assim, parafraseando, que eu falei com elas hoje, eu tenho uma mania de copiar tudo que eu acho que é bom, né? Então, assim, alguém falou de diálogos correcionais, eu falei, opa, isso aí dá um negócio para a gente trabalhar, né? E eu falei assim, vamos fazer um bate-papo correcional, né? Então, lá na agência, a gente tem o bate-papo correcional, né? Que a gente faz uma versão voltada para as unidades organizacionais, onde a gente tem ali possibilidade de mostrar para o gestor, né, aquilo que eventualmente a gente já mapeou de risco, né, que envolve a parte correcional, né, aquilo que a gente imagina que pode ser um risco, né, e mais recentemente a gente começou um trabalho junto aos coordenadores e gestores das UORGs, motivados pelo nosso diretor que não está presente, o diretor Daniel, né, e a diretoria 2 promoveu esse encontro, foi um encontro muito feliz, a gente pôde trazer transparência para aquilo que a corregedoria tem feito, né? O nosso trabalho lá, né, que antes era uma caixinha escura para o pessoal da casa, né? Hoje toma visibilidade, né? Dá confiança para o servidor que ouve a gente falar, né? No sentido de que ele pode chegar até a corregedoria. Antes ele olhava para a corregedoria e falava assim, cara, e se eu perguntar isso aqui, talvez eu saia com um PAD daqui de dentro, né? Agora eles já sabem que eles podem perguntar, eles precisam perguntar antes mesmo de fazer, né? Então, assim, eles têm essa possibilidade, né? Começam a ter clareza de que a corregedoria não é só repressão, né? É também a parte ali que a gente vai prevenir, né? Vai relembrar fundamentos que eventualmente a gente esquece com o tempo, né? E essa tem sido uma iniciativa que a gente tomou na ANP e tem sido, graças a Deus e felizmente, apoiado pela nossa diretoria colegiada, né? Isso é muito bom porque, assim, me lembra uma coisa boba, mas assim,
Um dia eu estava limpando meu quintal, né, e jogando água assim nas escadarias e tal, e meu filho olhou para mim e falou assim: papai, não se lava a escada de baixo para cima, é de cima para baixo, né? Eu falei, óbvio, né? Então, assim, é de cima para baixo que a gente lava, é com incentivo da alta administração, com o comprometimento deles, né? A presença do diretor Fernando, da diretora Simone aqui hoje, tem muito dessa representatividade, né? Os outros diretores estão com agência, com agendas fora, tenho certeza que se estivessem livres estariam aqui conosco, né? Mas, assim, esse comprometimento da alta gestão, né, e o feedback que a gente pode, enquanto corregedoria, dar para eles, né, é muito importante, né, e tem a ver com essa questão da transparência dentro da casa, né, o que a gente vem fomentando, né, fortalecendo ali a integridade, fazendo parte de uma estrutura de integridade, né? É isso. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Aproveitando aqui que já temos participação, isso é ótimo, né? E aproveitando o tema da transparência, veio uma pergunta depois que eu fiz essa questão, mas já mostra já que também as pessoas estão ligadas justamente nessa questão da transparência, trazendo aquela conotação que sempre tem em termos de corregedoria, né? Aquela caixinha preta, onde tudo se resolve ali dentro. Então, por isso, essa importância da gente tratar o tema da transparência. Eu já vou passar para a Ivja comentar, mas justamente como fazer com que o Corage possa ser esse catalisador, esse impulsionador dessa abertura, né, para a sociedade, para os servidores de uma forma geral, das questões que acontecem dentro da casa, olhando para o final do processo disciplinar, olhando para o final de uma apuração e transformando isso em uma iniciativa ou numa ação preventiva para que isso não ocorram as falhas, né? Então, nesse sentido, vem essa pergunta. O tema do assédio moral, já veio aqui em 2 pontos. Eu acho que não só o moral, como o institucional, eu acho que a gente precisa desmistificar, esclarecer a questão do assédio moral. A gente sabe da dificuldade de enquadrar isso dentro do aspecto disciplinar, tendo em vista que não há uma tipicidade, né? não há definição do que é assédio moral. A gente se valeu, a própria Corregedoria já trouxe palestras sobre psicólogos, a parte do acolhimento, como é que a gente qualifica esse tipo de denúncia. Então, eu acho que é algo que a gente precisa avançar e trabalhar bastante. E aí, nesse sentido, já colocando para a nossa corregedora aqui, vem a questão, quais os desafios, né, e as maiores dificuldades relacionadas a essa rede que está nascendo hoje, mas já com uma expectativa muito grande de compartilhar essas experiências. Por favor. Ficou muito complexo, não? Fale o que vier na sua cabeça, porque eu acho que o objetivo aqui enfim, deixar o coração tomar conta, né, da racionalidade. Isso, enfim, Maurício, tentando consolidar aqui um pouco do que foi colocado por cada um dos corregedores anteriores, acho que é importante a gente ter essa sensibilidade na corregedoria, a partir do momento que a gente vira essa chave um pouco, daquela corregedoria repressiva, de punição, para uma corregedoria mais de prevenção. A gente tem essa sensibilidade de entender um contexto da agência, entender como os servidores estão lidando com os problemas ali do dia a dia, a compreensão que eles têm em relação a isso, porque às vezes tentar colocar todo mundo meio que na mesma página, e às vezes isso é difícil no dia a dia, então a gente tem que, através desse trabalho de convencimento, de orientação contínua, trazendo temas sensíveis de uma forma leve, para que o servidor se sinta acolhido e veja a corregedoria como um órgão também de orientação, e não só apenas aquele órgão repressivo destinado a puni-lo, que a gente fomente essa parceria e assim consiga também coletar os dados interessantes a partir daquelas experiências que a gente vai vendo ali dos casos práticos e transformar isso em informação útil para ajudar a alta administração a direcionar decisões, a conduzir melhor os seus processos e ser, de fato, uma unidade de suporte para a alta administração no sentido de priorizar medidas e iniciativas. Eu acho que é importante esse agir com o coração no sentido de ser sensível aos problemas que ocorrem na casa e não apenas aquela instância que está procurando punir ou está procurando apenar o servidor, porque às vezes o problema é justamente esse, a falta de compreensão em relação àquela situação, e quando você esclarece, quando você tenta ali, de alguma forma, mediar aquele conflito,
aquele problema eventualmente de gestão, você consegue resolver aquilo antes, deixando a corregedoria como última instância, e não como primeira, né, como instância receptora dos problemas que às vezes podem ser resolvidos com a conversa, né? Então, acho que é isso. A organização do evento, eu vou continuar interagindo, porque se deixar eu falo, aqui advogado, você sabe. Eu fui no evento de engenheiros esses dias, falaram, conseguimos prender a atenção dos engenheiros até 11 horas da noite do domingo, que eram engenheiros. Se fosse advogado, a gente falaria até 2h30 da manhã, tinha metade da plateia, ou 1/5, só uns 3 gatos pingados, porque se deixar a gente fala. Mas aqui vem questões interessantes, já querendo saber se tem algum evento previsto em relação ao Coragem, justamente para trabalhar um pouco esses temas, eu acho que é uma iniciativa importante. E o que a Ive já colocou, que é muito importante dentro da noção de governança pública, é que a integridade vem como esse fator de confiança e credibilidade das instituições. Aqui o Alexandre trouxe, a alta administração está bem representada aqui nesse evento. Há realmente hoje um interesse de que isso seja cada vez mais aberto, mais transparente, e, enfim, são muitos desafios, né? Então, nesse sentido, eu vou colocar agora um pouco mais livre, se algum dos daqui da mesa, ou dessa roda aqui, quiser fazer algum comentário, por favor. Só complementando um pouco a respeito do nosso bate-papo correcional que acontece na ANP, assim, um feedback rápido daquilo que acontece depois que a gente realiza, né? O que eu percebo é que durante o evento as pessoas estão ali, presas, ávidas, querendo escutar, querendo se esclarecer, lembrando daquilo que eventualmente fala assim, caramba, eu não lembrava que era desse jeito. Eita, eu não posso fazer assim, né? Então, assim, no último que a gente teve, foi curioso porque a gente estava programado para falar 1h30, né? Não tinha intervalo previsto. Foram quase 3 horas de evento com todo mundo ali, vidrado, perguntando, interagindo, né, querendo saber mais a respeito de assédio moral, assédio sexual, relacionamento do servidor com os agentes regulados, como se comportar, o que é desejável e o que não é, né? Então, assim, a gente percebe nos nossos colegas, né, quando a gente faz um evento dessa natureza, a necessidade de conhecer, de reavivar aquilo que está na cabeça, né? Eventualmente, a gente percebe até que as pessoas esquecem de conceitos básicos, fundamento mesmo, né? E a gente precisa relembrar, né? E não tem isso, assim, não é uma coisa que a gente faz sempre, né? A gente começou a fazer há pouco tempo, eu diria no meio do ano passado, esses diálogos, esses bate-papos correcionais, né? E o que eu venho percebendo é que, assim, a gente vai ter frutos, né? As nossas sementes vão crescer, a gente vai conseguir, de alguma forma, plantar no coração deles ali, né, a necessidade de buscar conhecimento, de buscar saber se aquilo que está fazendo é necessariamente, assim, está conforme o que precisa ser feito, se é íntegro, né? Então, assim, a nossa necessidade hoje é fortalecer, de fato, a integridade dentro da casa, né? Então, assim, hoje a gente tem um comitê de governança e integridade na ANP, né? Ele é composto ali, né, pela corregedoria, ouvidoria, auditoria e coordenado pela Secretaria Executiva da ANP, né? Então, assim, ali dentro a gente debate assuntos que são estratégicos para a ANP, né? E essa parte da corregedoria em si, de prevenção, a gente destaca ali como fundamental, como importante de fato para que aquilo ali aquele trabalho do comitê não se esqueça, não fique perdido, né, na cabeça das pessoas. Ah, tem um comitê, mas ninguém sabe o que faz no dia a dia, né? Então, assim, isso tem sido uma coisa importante para a gente, né? Trazer de volta o fundamento, né? Trazer a gente para as raízes daquilo que eventualmente a gente estudou lá no concurso e esqueceu ao longo do tempo, né? Então, assim, agora, falando um pouquinho da interação do Coragem, né? Logo que a gente assinou o protocolo, né, Rosário ligou para mim e falou assim, Alexander, a gente está precisando de alguém para trabalhar num par. Aí eu falei, eita, como é que eu vou emprestar alguém se eu nem tenho ninguém direito? Né? Já tem falta? Eu já tenho falta aqui, cara. Por outro lado, eu falei assim, a gente também precisa de capacitação,
né? Então, assim, quando ela acha que eu estou colaborando com ela, na verdade, ela está colaborando comigo também, né? Porque, assim, se ele já tem alguma experiência, seja trabalhando junto com a CGU, seja trabalhando com eles mesmos, a gente está, no fim das contas, eu estou colaborando com alguém e ela está colaborando comigo, formando aquele servidor para atuar na ANP depois, né? Então, assim, a gente tem essa capacidade hoje de ligar um para o outro, mandar uma mensagem e interagir de fato, né? Então, assim, a nossa ação hoje, né, aqui aí eu vou abusar do nome da nossa rede, né, é uma ação de coragem de fato, né? Assim, a gente está ali atuando, melhorando, né, tentando fazer com que o dia a dia não suplante aquilo que é necessário a gente ter na nossa mente, no nosso coração, tá no nosso sangue, que é agir com integridade. Buscar, inclusive, não só agir, mas parecer, né, íntegro. Ser e parecer íntegro. É uma coisa que a gente precisa sempre lembrar, né, e estar sempre no sangue e lembrando aos nossos colegas nas agências, né, e esse tem sido o nosso trabalho lá, né, assim, eu tenho sido chato até com o pessoal lá com isso, né, mas eu acho que faz parte, né. Alô? A Aline falou mais cedo, não sei se foi mais cedo ou se foi já na sua fala aqui, sobre a palavra engajamento. Eu fiquei com essa palavra na cabeça, acho que é importante. Como a gente pode envolver os servidores e trazer exemplos práticos do dia a dia? Porque você trouxe o exemplo da escada lá do seu filho, né? Eu acho que quando a gente consegue exemplificar e trazer as dificuldades do dia a dia, fica mais fácil. Então, como trazer, como criar esse engajamento através de exemplos práticos e questões, Aline, se você puder comentar. Bom, eu até ia falar um pouquinho, até antes da sua pergunta, pegando um pouco o gancho da Ivja e do que o Alexander falou, sobre a questão da transparência e da comunicação. Eu acho que, e é o que a gente tem feito na Anvisa, é aprimorar a comunicação da corregedoria em relação à casa como um todo. Então, hoje, a gente tem, dentro da corregedoria, uma comunicação muito forte, no sentido de orientar as pessoas. Então, tudo que eles sabem hoje que eu estou aqui, todos os servidores sabem que eu estou aqui, o que eu estou fazendo. Eles sabem, os processos de trabalho hoje da corregedoria, eles são públicos. Então, eu tenho um manual que é publicado, que é normatizado e que mostra para o servidor qual que é o passo a passo de tudo que acontece lá dentro. Eu tenho o café, né? O Alexander tem o bate-papo e a gente tem o café com a corregedoria, né, em que a gente também é um debate que a gente traz alguns colegas, podemos aí fazer com o pessoal da rede, né, também, no futuro, organizar para isso, mas a ideia é trazer os servidores, é conversar com os servidores. Então, a gente oferece um café para os servidores, para tentar engajá-los, né, uma mesa de café da manhã, eu brinco, né, o café é farto, gente, não percam o café, né, e aí eles acabam participando e é bem bacana, porque a gente está próximo ali, é mais ou menos nesse formato, né, de uma conversa mesmo com servidores. Então, a ideia é que eles participem, a gente busca sempre divulgar com muita antecedência, comunicar bem o que a gente está fazendo. Hoje, a gente tem um portal interno, que a gente tem notícia de tudo que a gente faz nesse portal para os servidores, a gente tem um portal externo, para quem não está em Brasília, às vezes está fora, não consegue acessar o portal interno, ter o acesso às informações no portal externo. A gente, como eu disse, os fluxos estão lá, para quem quiser ver, os desenhos de como a corregedoria funciona, as cartilhas a gente tem, para poder mostrar para eles como que são os procedimentos, qual que é o passo a passo, porque o servidor não sabe, com uma linguagem mais simples, não é a linguagem jurídica, né, do juridiquês que a gente está acostumado, que é da área jurídica, mas com uma linguagem mais simples. Então, a gente divulga isso, e a gente tem os nossos boletins informativos, a gente tem os nossos cursos, a gente tem um programa, né, o pessoal aqui da rede participou, muitos colegas participaram do curso, que a gente faz ali internamente mesmo, o pessoal da corregedoria, que atua nos procedimentos, então, a gente dá essa oportunidade ali de capacitar os nossos colegas que atuam nos processos e quem tiver interesse, né, da Anvisa, fora da Anvisa, não importa. Então, e aí bem comunicado, porque também não adianta eu fazer uma ação maravilhosa dentro da minha área que ninguém sabe, né? Então, eu aprendi isso, que não adianta, às vezes eu me esforçava, e eu falava, tá, mas isso aqui parece legal, mas ninguém sabe o que está acontecendo.
Então, eu preciso divulgar, eu preciso garantir que as pessoas venham me ajudar também. Porque nesse processo de comunicação, eu recebo ajuda. Como foi a coragem também, né? Como é a coragem, se propõe a ser isso também. Quando a gente divulga, a gente tem a ajuda da CGU, a gente tem a ajuda de um outro corregedor que não é da rede, mas que se integra, que começa a participar também de alguma forma. Então, eu acho que são ações, são várias ações. É a transparência da atividade da corregedoria, que gera confiança no servidor, porque ele sabe exatamente o que eu vou fazer naquele processo, né? Que é a comunicação bem feita, integrando isso tudo. Então, para mim, né, pelo menos nessa caminhada aí ao longo desses 18 anos já, passa tão rápido, né? É por aí. Eu acho que é por aí. Alô? Oi. Érica, lá vem, né? Quando a gente fala de integridade, a gente está trazendo um fator, um componente ético muito forte dentro dessa questão. E a gente sai um pouco daquele modelo de administração onde o servidor tinha apenas que cumprir o seu papel. E a gente quer que ele dê aquele algo a mais, porque a gente está buscando hoje uma satisfação social, né, muito grande. E aí, nessa linha de envolvimento, de fazer assim, de entender, não só do aspecto disciplinar, como evitar uma falta funcional, mas assim, como é que a gente poderia, através dessa rede, bons exemplos, eu estou olhando para os bons exemplos, assim, talvez a própria rede possa servir disso, não sei se você quer comentar alguma coisa que vem à sua cabeça de como é que essa rede pode se tornar esse catalisador de boas práticas. Hoje a gente iniciou um processo, né, em que a gente formalmente, né, comunica a todos vocês que a gente quer trabalhar em parceria, e de fato isso já está acontecendo, né? Uma atividade que a gente está iniciando dentro da ANAC e que pode servir de contribuição também, é que a gente montou um curso à distância autoinstrucional de cerca de 8 ou 10 horas, a gente ainda está medindo, para os servidores da ANAC entenderem seus direitos e deveres, né, como funciona um TAC, quais as vantagens de firmar um TAC, e dessa forma a gente quer desmistificar dentro dos órgãos o entendimento de que, ao mesmo tempo que a gente tem fluxos de trabalho, solenidades específicas para garantir a segurança jurídica do que a gente faz, ao mesmo tempo a gente não quer criar pegadinhas para os servidores, a gente quer dar exemplos. Então, nesse curso a gente vai ter prova, e nesses questionamentos o objetivo é fixar condutas em relação a regulado, então a gente tem uma conexão com a comissão de ética. Então, nesse sentido, a gente busca também preparar um ambiente onde o servidor possa tirar dúvidas e ele possa ter orientações seguras para como ele se comportar e entender por que determinados comportamentos não são adequados. Ele pode achar que ele é amigo das pessoas naquele ambiente de regulação e que essa amizade favorece uma contribuição, mas, ao mesmo tempo, tem determinadas posturas que a gente espera dele. Então, eu acho que a gente pode trabalhar nessa questão que a gente tem tratado aqui da prevenção, no sentido de trazer os servidores próximos, né, rotineiramente, nesses cafés, nesses bate-papos, e também por meio de formação também, é o que a gente tem buscado. Obrigado, Érica. Érica tocou em 2 pontos que eu acho que são importantes, falou de postura e comportamento. Aí eu vou fazer uma pergunta para a Ive, já acabou de fazer um curso ali sobre análise comportamental, enfim, uma linha que está sendo explorada agora, e minha pergunta vai ser um pouco objetiva no sentido, saindo um pouco daquela questão da penalidade disciplinar, a gente está buscando agora a questão de trabalhar os comportamentos, né, no sentido de recompensas e de incentivos, né? Então, não sei, eu imagino que o Coragem vai ter um potencial grande de trabalhar essa parte, além do disciplinar, talvez, né? De buscar justamente recompensar aquele bom servidor e talvez desincentivar aqueles que cometem eventualmente algumas falhas. Se você quer comentar alguma coisa nisso, eu te coloquei numa saia justa. Sempre, né? Perfeito, Maurício. Eu acho que uma das linhas que a gente tem buscado adotar é trabalhar os dilemas éticos, né? Que às vezes os servidores são colocados para os servidores ali no dia a dia e que não existe uma clareza em relação a qual a conduta que deve ser seguida, né? São aquelas zonas nebulosas, né? As zonas cinzentas. E nessas circunstâncias, mais uma vez, é importante a gente entender o contexto em que o servidor está inserido, compreender ali possíveis vieses e heurísticas, saber que não existe nada 100% certo ou 100% errado. Então,
A gente precisa entender aquele contexto, buscar ter sensibilidade para orientá-lo e, de fato, quando ficar caracterizado uma situação de violação, uma ilegalidade flagrante, obviamente agir com o rigor que tem que ser adotado, mas compreendendo esse contexto mesmo e trabalhando sempre também na perspectiva de que o processo de mudança de cultura é um processo paulatino e gradual, né? Você construir uma postura conduta-ética é um processo progressivo, leva tempo, é um processo de convencimento que pressupõe o estabelecimento de uma relação de confiança. Então, você não vira a chave do dia para a noite. Você tem que ir trabalhando aos poucos e tentando compreender essas nuances, trazendo aí incentivos para que aquela conduta esperada, pactuada pela organização, fique mais clara para o servidor e quando ele se veja ali numa situação de dilema ético, ele saiba como conduzir, qual que é a postura esperada dele naquela circunstância. E aí trabalhar os códigos de comportamento, enfim, ressignificando, né, Maurício, o direito disciplinar. Eu acho que é um dos caminhos possíveis. Obrigado, Ija. Eu acho que a ideia é essa, né? Quando a gente se dispõe a debater dilemas éticos, a gente desmistifica uma série de coisas, né? Quando a gente consegue conversar abertamente sobre assédio moral, a gente desmistifica muitas coisas. E quando a gente traz bons exemplos, a gente consegue repetir eles, né? E tornar isso um movimento positivo. Agora veio uma pergunta mais prática, né? Como é que vocês vão compartilhar recursos humanos aqui dentro dessa rede? Eu sei que a CGU tem muitos servidores disponíveis, né, para compor comissões de PAD, né? De vez em quando a gente é convocado, né? Agora eu estou um pouco fora desse contexto, mas, Maurício, você não gostaria de presidir? Eu falei, não, tudo bem, vamos lá. Eu estou pouco trabalho aqui, mas eu vou assumir esse papel. Mas eu acho que a rede ela traz esse desafio agora, que além de compartilhar informações, é compartilhar a força de trabalho. E vocês pensaram alguma coisa sobre isso? Então, já começamos compartilhando na medida das nossas possibilidades, né? Alexander falou, a Corregedoria da ANAC também, né? A gente tem uma pessoa muito demandante, que é a Rosário, né? Ela chega de um modo envolvente. Eu tenho tantas, olha a lista aqui, essa operação, essa operação. E é isso, gente. É uma maneira da gente capacitar a nossa equipe para problemas que às vezes a gente não encontra naquele momento, mas a gente sabe que são processos, que são modus operantes comuns, né? E que a gente precisa aprender toda essa dinâmica do relacionamento com a autoridade policial, com a autoridade judiciária, a interpretação como organizar os fatos, as provas adequadamente, tem questões específicas muito técnicas, então a maneira da gente se capacitar e entender. Então, os recursos humanos estão sendo compartilhados na medida das possibilidades que a gente tem e tem sido muito proveitoso, né? A gente está aprendendo muito em relação à visão de cada um da interpretação dos fatos, né? Vou te passar a palavra, mas trazendo... A gente teve uma conversa informal hoje mais cedo, tá, pessoal? Então, eu não sei se elas falaram aqui, mas justamente essa preocupação, por exemplo, com a formação de servidores para atuar em processos disciplinares, né? A gente sabe da dificuldade que é envolver, não só na disciplinar, não, tá? Agora a gente fez um curso para pregoeiro aqui na ANA, tivemos que indicar, né? Porque a gente é um ponto sensível, né? Onde há oportunidades, vamos assim dizer, de corrupção. Então a gente sempre tem que estar atento a esse tipo de coisa. A questão disciplinar é a mesma coisa. Quem entra no sistema percebe que é muito agradável trabalhar. Eu falo, quando você está fora do sistema, você tem uma visão. A partir do momento que você começa a entrar dentro de atividade de corregedoria, você percebe que é um ambiente muito favorável, muito agradável de se trabalhar. Por favor, Alexandre. Nessa questão do compartilhamento, né, é aquele questionamento que eu me fiz quando a Rosário perguntou, né? Assim, como é que eu vou emprestar alguém enquanto eu estou reclamando que eu estou sem gente, né? Então, assim, eu viro para o meu diretor e falo assim, olha, eu estou precisando de gente para trabalhar. Aí eu vou lá e falo assim, Rosário, pode levar um colega para trabalhar contigo. Bom, mas isso aí tem muito a ver com a nossa, acho que esse espírito de você querer fazer, querer buscar resolver aquilo que precisa ser resolvido. Imagina se, assim, uma vez um colega falou comigo assim, cara, minha área não tem gente para trabalhar, não sei o que eu vou fazer, só o que dá. Eu falei assim, rapaz,
assim, a gente precisa dar um pouquinho mais, né? Porque no fim das contas, a gente está aqui ganhando uma remuneração que, olha, para a média da sociedade não é baixa, não, né? É uma remuneração interessante, né? A gente tem que dar um pouquinho mais do nosso sangue. A gente está trabalhando de casa, fazendo teletrabalho, né? Dá para a gente dar um pouquinho mais, né? Então, nesse sentido, assim, a gente no fim das contas fala assim, cara, é força máxima, é pegar o que dá ali e vamos dar um pouquinho do nosso sangue também, né? Para poder fazer. Se eu fosse pensar só na quantidade de pessoas que eu tenho hoje na corregedoria para tocar tudo que eu preciso tocar, eu ia virar para a minha diretoria e falar assim, olha, infelizmente só vou fazer isso, isso e isso, porque eu não tenho mais gente para tocar. Mas eu vou ali com o pessoal, junto com a equipe, e eles também motivados por fazer, né? A gente vai tocando e vai fazendo as investigações, né? E vai conduzindo, e cada vez menos PADs, mais IPS e cada vez mais PADs efetivos, né? Então, assim, a gente tem procurado fazer mais com menos. Não que isso seja simples assim dessa forma, né? Envolve sacrifício, né? Então, assim, meu horário de trabalho termina às 5 da tarde, formalmente. Mas alguém vai me ver no Teams lá, às vezes 8, 9, 10 da noite, verdinho lá, trabalhando, né? Porque eu acho que faz parte. Eventualmente eu vou estar mais cansado, mas não vou trabalhar mais tarde igual naquele dia, mas a gente trabalha, cara. Você vê Ibja, assim, viajando, tava em translado e mesmo assim mandando mensagem, né? E eu vi a mensagem dela lá de madrugada e falar assim, eita, tá trabalhando essa hora, né? Então, assim, a gente dá o nosso sangue. Eu acho que faz parte da gente, enquanto servidor, também tá imbuído ali de fazer isso, né? Assim, quando a gente ouve uma coisa que chega a magoar e alguém fala assim, servidor não trabalha, servidor público é vagabundo. Rapaz, isso me dói lá no fundo do coração. E eu falo assim, olha só, vem cá. Aí eu boto para sentar do meu lado e falo, vamos cá, eu trabalho assim, assim, essa dessa hora enquanto você está dormindo, eu estou trabalhando, né? E não estou recebendo nada extra por isso, eu estou recebendo assim, muito bem, você fez o seu trabalho. E para mim isso basta, né? Para mim isso é importante, né? Então assim a gente vai conduzindo as coisas. E quando um colega perguntar se tem alguém para contribuir, né? Se de repente não puder mandar alguém, a gente vai estar junto lá, ombro a ombro, para ajudar, para tirar dúvida, para fortalecer o sistema, fortalecer essa rede, e eu acho que é por aí, né? Quando eu pergunto alguma coisa para a Aline, você pode me ajudar com isso aqui? Eu estou precisando de uma informação a respeito de tal tema. Ela fala prontamente, né? Eu falo assim, Aline, a gente pode fazer uma reunião na segunda-feira de tarde? Pode na terça? Pode. Então, assim, eu nunca recebi uma negativa. Então, assim, acho que o espírito é esse, é colaboração, né? E isso a gente tem encontrado dentro dessa rede, né? Então, assim, esse é o espírito que eu buscava e é o que eu estou encontrando, né? Pessoal, obrigado. Eu acho que, sem cansá-los, né? Eu acho que a ideia é justamente trazer uma utilidade a esse grupo corajoso que está buscando unir forças, unir esforços para poder trazer algo produtivo. Que a CGU enxergue isso com todo o carinho. Eu acho que o modelo de maturidade que vocês têm trazido, não só da atividade correcional, como de ouvidoria, como de integridade, isso provavelmente está chegando, né? E vamos ser cobrados por isso, mas assim, nesse espírito de cooperação, de enxergar essa trilha. Antes de encerrar, ainda vai ter uma assinatura aqui, né? Eu só queria abrir para se alguém tiver quiser usar a palavra, né? Fique bem à vontade, senão a gente pode passar para outra formalidade. Por favor, Gonzalo. Neste momento serão respondidas algumas perguntas feitas pelo público sobre o tema abordado. Isso. Passa, por favor, a palavra para o... Aqui, ó. Lá atrás. Boa tarde a todos. Meu nome é Gonçalo, sou daqui da ANA, sou servidor da ANA e sou diretor executivo, o presidente, né, que fala da Associação dos Servidores, e nessa condição o convite foi aberto, né, o convite foi aberto a todos os servidores, eu recebi por e-mail. A associação não recebeu o convite, eu vim pelo e-mail que foi aberto a todo mundo, né?
Então, assim, eu queria só deixar uma reflexão sobre a corregedoria. A gente, inclusive, esteve recentemente em diálogo bastante intenso com o diretor Maurício, com o resto da diretoria. Nós passamos por uma situação desagradável aqui e que, em alguns momentos, foi interpretada como assédio moral, né? E a gente como diretoria da associação, disse: eu não tenho como falar se isso é ou não é assédio moral. Na conversa com o diretor Maurício, ele trouxe a mesma preocupação e nós encaminhamos. Mas eu queria trazer, até porque o assunto transparência fazia parte aqui da chamada original, e acho que as duas corregedoras, da ANAC e da Anvisa, né, citaram essa questão da transparência e do relacionamento com os servidores da casa. E eu confesso que nesse processo, quando a gente foi acionado como associação, a gente foi acionado até por haver um certo receio quanto a quem recorrer, né? E hoje em dia, se me perguntarem como servidor da casa, o que o Alexandre, seu nome, desculpe, Alexander falou, eu também me incomodo, porque eu falo assim, esse servidor que não trabalha, ele está no jornal, porque eu sou servidor público, já fui do Estado, tal, os servidores públicos que eu conheço trabalham bastante, né? Então, a mesma posição dele é a nossa aqui como técnico, sou especialista em gel. E aí vai outras coisas. Eu, se me perguntar hoje, às vezes vem falar assim, vem jornal, notícia, porque roubou, corrupção. Eu falo, eu na ANA, sinceramente, quero dizer para vocês, eu não conheço nenhum caso objetivo, significativo. Eu conheço, assim, caso que houve questionamento sobre a execução de um processo, que tal, mas, assim, nós não temos, assim, esses casos correm corredor, né? Então, eu não tenho nenhum caso de alguém que tenha dito assim, vou colocar meu nome, o servidor Gonçalo teve que ser afastado por causa disso, né? Houve casos, assim, que mais a título de formalidade e acaba, às vezes, marcando até o servidor, né? Mas a gente realmente não há essa confiança, é isso que eu queria dizer. Nesse processo que nós passamos, não houve esse sentimento de confiança de dizer, nós vamos na corregedoria, sabe? Eu sabia o nome da corregedora, mas eu não sabia quem ela era, né? Eu não conhecia ele. Posso até ter passado por ela aqui no corredor várias vezes sem saber que era corregedora. Então, realmente é uma caixa preta, e que na real, não sei se todo mundo sabe, mas caixa preta na real não é preta, é laranja, né? Para ela ser encontrada em qualquer lugar. É caixa preta porque é fechada. Então, a gente, às vezes, e até me causou uma boa surpresa quando foi citada a questão do assédio moral, principalmente a corregedora aqui falou do assédio moral, porque quando fala de integridade, a gente lê bastante, nós recebemos comunicação, a gente fala em integridade, sempre pensa naquela questão da honestidade, da condução correta do processo, né? E a gente, assim, essa questão do assédio moral parece que não é muito abordada, né? A questão... E aí, o que nós, a associação, fizemos? Encaminhamos para a ouvidoria, fiz conversão com o ouvidor, nos convidou, conversamos, a diretoria colegiada nos chamou, conversamos, e houve, acho que é um acerto, não sei exatamente o que está ocorrendo processualmente, né? Mas esse processo de retorno é importante, né? O corregedor mostrou para a gente, olha só aqui como é que eu tenho. Ano passado eu tive tantas denúncias de assédio, né? Esse ano, só nesses 3 primeiros meses, nós tivemos tantas a mais. Isso é um retorno interessante. Está sendo conduzido ali, então não tem nenhuma conotação denunciatória aqui, por favor, hein? Mas no sentido de que ele abriu, tem o relatório lá, mas a corregedoria a gente não tem, e não tem essa relação. O doutor Eliamar acabou de sair daqui, ele é auditor, né? E a gente tem uma relação com a auditoria muito nessa direção de educação, e eu acho que a prevenção é muito mais barata do que a correção mais tarde, né? Para todo mundo, tanto para o indivíduo corrigido, quanto para a instituição que já perdeu o bem, já teve o dano, né? Tem que, às vezes, o dano é irreparável. E na correção e na prevenção você tem essa possibilidade. Então, assim, eu queria colocar, até porque, eu não sei aqui, mas vendo assim, me parece que tem poucos servidores que não são de corregedoria aqui nessa plateia, né? Fora eu, o Vinícius aqui, colega meu, não sei quantos mais tem que não são do ambiente correcional, são de outras áreas. Até esse pouco interesse que causou nos servidores de vir e ouvir falar sobre o que a corregedoria tem. Então, eu digo retorno porque me parece que essa questão de transparência
para criar essa confiança, me parece fundamental. Essa conversa me parece importantíssima. E não só quanto a essa questão de assédio moral, mas, por exemplo, aí entra a corregedoria, a gente não vê apenas como a corregedoria, mas vê como todo um processo. Tem auditoria também faz parte desse processo, né? Nós temos uma nova lei de licitações, até hoje nós não tivemos uma palestra, viu, o diretor Maurício, sobre a nova lei de licitações, nos preparando. Foi adiada agora, ainda bem que foi adiada por mais quase um ano, né? A gente precisa conversar sobre essas coisas, porque às vezes num processo que a gente erra lá uma palavra, uma lei, uma citação, alguma coisa, lógico que a gente tem que agradecer à Procuradoria Federal, que está aqui dentro ajudando a gente, mas me parece que falta às vezes, e para a gente é uma caixa preta, é alguém que está aqui dentro, mais como espião do que como alguém que está querendo um processo de melhoria do processo público, vamos dizer assim, do processo de transparência, de relação, né? Então, eu estou aproveitando a ocasião para dar uma devolutiva, porque a nossa dificuldade, o que mais sentimos, que nós, como associação, fomos procurados nesse processo por falta de confiança dos colegas em recorrer aos canais que são transparentes. Os canais, então, Corregedoria tem um link, Comissão de Ética tem um link, né? Ouvidoria tem um link, mas não havia essa confiança na casa de correr aos canais oficiais. Não havia quem estava supostamente sendo assediado achava que não tinha essa confiança. Então, eu queria trazer até para uma meditação sobre o que é transparência de fato e como tratar esse assunto para que realmente essa relação seja bem travada e realmente o trabalho de vocês venha trazer um fruto de realmente melhorar os processos públicos como um todo, né? Obrigado e parabéns pela iniciativa. Obrigado, Gonzalo. Sempre importante sentir o termômetro, o sentimento da associação que representa muito bem os servidores. E com certeza será ouvido aqui pelo Coragem e, enfim, e vamos trabalhar para melhorar esses canais de comunicação, bem colocado pela Aline, desmistificar determinados temas e criar essa aproximação, porque é o objetivo de todos nós aqui. Então, mais alguém gostaria de colocar alguma questão? Não. Então, eu passo ao cerimonial para que dê seguimento, por favor. Não, aqui no dispositivo. Neste momento, faremos a assinatura do protocolo de intenções da Rede Coragem. Convido os corregedores da Rede Coragem, Alexander de Vasconcelos Pisolotto, da ANP, para a assinatura do protocolo. Aline Cavalcante dos Reis Silva, da Anvisa. Andréia Campos Reis, da ANEEL. Érica Bezerra Queiroz Ribeiro, da ANAC.
Ívgia Neves Rabelo Machado, da ANA. Maria Carolina Pullen de Alencar Arraes, da ANTT. Maria do Rosário Ferreira, da ANM. Janaína Vieira, corregedora auxiliar da Anatel. Encerramos, portanto, este evento de lançamento da Rede Corage, rede de corregedorias das agências reguladoras federais. Agradecemos a presença das autoridades: Verônica Sanches Rios, diretora-presidente da ANA; Ricardo Wagner de Araújo, corregedor-geral da União. Agradecemos aos corregedores da Rede Corage que se fizeram presentes neste evento. Agradecemos mais uma vez a participação de todas e todos presentes. Convidamos as autoridades que fizeram a abertura deste evento e os corregedores da Rede Corage para a realização da foto oficial aqui na frente do palco. Está encerrada esta solenidade. Será servido ao lado de fora do foyer do auditório um coquetel em comemoração. A este evento de lançamento, acompanhe os nossos canais digitais pelo @anagovbr para ficar por dentro das informações mais atualizadas da ANA. Até a próxima.